Olá, meu nome é Alisson Moreira. Na aula de hoje irei falar sobre tipos de fundações. Inicialmente, todos os termos e definições usados nessa aula seguirão a norma 6122, projeto e execução de fundações. Então, caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto, eu sugiro que você leia a norma 6122, projeto e execução de fundações. As fundações se dividem em duas categorias: fundações superficiais, que podem ser chamadas de rasas ou direta, ou fundações profundas. O nome é bem sugestivo, né? Superficial ou profunda. E qual a diferença delas? Uma fundação superficial, ela transmite carga através da sua base. Ou seja, um pilar vai descarregar uma carga aqui e essa carga será resistida pela tensão que o solo causa na base da fundação. Um exemplo de fundação superficial são as sapatas, os blocos e os radier. Já as fundações profundas são fundações que transmitem carga tanto pela base quanto pela lateral. Um exemplo de fundação profunda, estacas. Já já a gente irá falar sobre todos esses tipos aqui. Outra diferença dela é que a fundação profunda, ela é, digamos assim, fixada numa profundidade superior de 3 metros. Então, se uma fundação está acima de 3 metros, ela é considerada uma fundação superficial. Ou então, se ela está abaixo de 3 metros, uma fundação profunda, ok? O primeiro tipo de fundação superficial é o bloco. O bloco, como o nome sugere, nada mais é do que um bloco feito de concreto, que pode ser feito de concreto ciclópico ou de concreto comum. Ele pode ter esse formato de cubo, retangular, ou então nessa forma aqui de degraus. E a grande diferença do bloco como fundação superficial é que o bloco ele não possui armadura. Ou seja, vocês estão vendo essa foto aqui de um bloco, de uma fundação. Então, dentro desse concreto aqui, não existe armadura. Esses ferros que estão saindo dele são apenas para amarração do pilar. Então, o bloco é um elemento de fundação superficial, de concreto. Ele é dimensionado de forma que todas as tensões de tração que o solo aplica nele sejam suportadas exclusivamente pelo concreto, porque simplesmente ele não possui aço, não possui ferragem. Então o bloco é um tipo de fundação superficial bem simples, feito unicamente de concreto. Outro tipo de fundação superficiais são as mais conhecidas, são as sapatas. As sapatas são uma espécie de bloco, podem ter diversos formatos, podem ser cúbicas ou prismáticas, né, como essa aqui na foto, numa forma de pirâmide, ou então cúbica, como essa aqui. A sapata é semelhante ao bloco, porém a sapata ela possui armadura. Então toda tensão que o solo aplica na sapata será suportada tanto pelo concreto quanto pelo aço, ok? Elas podem ter vários formatos, como eu já falei, e quando eu falo o solo aplica, na verdade é a reação que o solo tem devido ao pilar. O pilar vai descarregar uma pressão, um peso dele, né,
de cima para baixo e o solo vai reagir de baixo para cima, ok? Existe o radier. O radier é uma espécie de sapata associada, onde ele comporta vários pilares de uma só vez. Muitas vezes, um radier ele é vantajoso em relação à sapata, por exemplo, nesse caso, onde existem vários pilares próximos, em vez de eu fazer uma sapata para cada pilar, é muito mais fácil eu fazer um radier que vai pegar todos os pilares do que fazer sapata por sapata. Então essa é uma vantagem do radier em relação à sapata, que quando eu tenho vários pilares juntos, próximo do outro, eu posso fazer simplesmente uma espécie de laje que vai suportar todos os esforços transmitidos pelos pilares. Então o radier ele pode até mesmo ser chamado de laje. É uma espécie de laje, né? Só que é uma laje que funciona como fundação, ok? É um elemento de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. Essa é a definição de radier segundo a norma 6122. Agora vamos falar das estacas. As estacas são um tipo de fundação profunda, onde ela pode ser cravada ou moldada no local. Quando ela é cravada, nada mais é do que uma estaca de concreto armado, onde eu fixo ela no terreno e existe uma máquina que vai bater nela até ela assentar na profundidade de projeto. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, existem estacas que já foram cravadas e outras que ainda irão ser cravadas. É um processo extremamente barulhento que proporciona vibrações. Então essas estacas cravadas, elas não são aconselhadas em áreas urbanizadas, que a execução dela proporciona muita vibração que pode, digamos assim, destruir as casas vizinhas, destruir ou então causar trincas, né, fissuramentos e prejudicar as pessoas que moram ao redor. Então esse tipo de estaca cravada não é indicado para zonas urbanas. Existe outro tipo de estaca, que são estacas moldadas no local. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, existe uma máquina que perfura o solo. À medida que ela vai perfurando, ela injeta concreto e após colocar concreto, ela coloca armadura. Além das estacas cravadas que podem ser de concreto, elas também podem ser de metal. Como vocês podem ver, existem perfis metálicos em I que também são cravados. Eu coloco a ponta do perfil e depois eu venho com a máquina e vou batendo até fixar esse perfil no solo. Então a estaca é um elemento de fundação profunda, executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que em qualquer fase de sua execução haja descida de pessoas. Então, quando eu perfuro o solo, é única e exclusivamente a máquina que faz isso, não é uma pessoa que vai cavando. Porque já já a gente vai falar sobre tubulões e uma das características dos tubulões é que uma pessoa desce lá no fundo. Os materiais empregados podem ser madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado em loco ou pela combinação dos anteriores. Então a estaca ela pode ser feita até mesmo de madeira. Mas madeira é a menos usual, né? Vocês sabem, a madeira pode apodrecer dentro do solo. Então os principais tipos são aço e o concreto, que pode ser armado ou não. No caso de aço,
a estaca pode ser feita até mesmo de trilhos de trem. Existem regiões, né, que possuem trilhos, estações ferroviárias que foram desativadas e as pessoas usam o aço do trilho para fazer uma estaca. E existem os tubulões, que são elementos de fundações profundas, semelhantes às estacas, só que a diferença do tubulão é que no seu processo construtivo, pelo menos um homem vai descer até o fundo. E outra diferença em relação à estaca é que, como eu falei que a estaca ela transmite carga tanto pela lateral quanto pela base, no caso do tubulão, ele só vai transmitir carga pela sua base. Como vocês podem ver aqui no desenho, um homenzinho aqui cavando, ele está alargando a base, porque quando eu alargo a base, eu consigo diminuir a tensão que o solo irá aplicar à fundação, ou então que a fundação irá aplicar ao solo, vice-versa, né? Que quanto mais largo, melhor, né? Se fosse uma base mais estreita, a capacidade de carga do tubulão seria diminuída. Mas no caso aqui, diferente da estaca, o tubulão ele transmite carga apenas pela sua base. Então, os tubulões são elementos de fundação profunda escavados no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, ou seja, ele pode ser escavado por máquina, mas na sua etapa final há descida de pessoas. Então ele pode ser escavado tanto manualmente quanto por máquinas, né? Mas para ele ser considerado um tubulão, tem que descer uma pessoa lá no fundo. Já já eu vou mostrar algumas fotos aqui que vocês vão entender. Como vocês podem ver, toda essa estrutura aqui é apenas para escavar o tubulão, porque o tubulão ele é indicado para solos saturados. Como vocês vão ver aqui nessa imagem, quando deseja fazer fundações de pontes, eles usam esse tubulão, que nada mais é do que um tubo de ar comprimido, onde um homem ele fica dentro dessa casinha aqui, e existe um compressor que joga ar comprimido dentro desse tubo, onde o operário vai ficar trabalhando. Aí ele cava o solo lá no fundo, aí tem um funcionário que fica aqui dentro dessa casinha. O que está cavando o solo bota dentro de um balde, né, por exemplo. Aí o que está lá em cima vai puxar, vai pegar esse solo e vai jogar dentro desses cilindros aqui. Aí ele fecha aqui, aí tem outro operário que fica aqui fora, que vai abrir o cilindro para poder tirar o solo escavado. Isso tudo por quê? Porque dentro do tubulão existe ar comprimido. E para que esse ar comprimido? Porque ele trabalha em áreas, digamos assim, submersas, em solos saturados, e esse ar comprimido serve justamente para não deixar com que a água invada o furo do tubulão, né? Porque se não tiver ar comprimido, a água vai preencher todo o furo que foi escavado. Como vocês podem ver, existe uma escadazinha aqui, ó, o operário descendo lá embaixo. Se eu não me engano, esse tipo aqui de fundação ele é menos usual. É o menos usual na prática, porque ele é indicado só para solos que estão alagados, solos profundos, né, que precisam de uma fundação profunda, solos que têm um perfil na superfície, digamos assim, não suportam tanta carga, então tem que escavar para jogar essa carga lá em profundidade mais alta. Já já a gente vai entender por quê. Então é isso, tubulão, diferente da estaca, ele trabalha a ar comprimido. Às vezes pode ocorrer de não
ter essa necessidade do ar comprimido, porque o ar comprimido ele só vai servir para impedir que a água preencha o vazio causado pela escavação do solo, ok? Aí você deve estar se perguntando, depois de eu falar de vários tipos de fundação, qual a melhor fundação? Não existe a melhor ou a pior fundação. Existe a fundação que se adequa ao seu tipo de terreno. Se eu tenho um terreno que aqui na superfície é formado por um solo mole, um solo que não aguenta tanto peso, tanta pressão, como por exemplo uma argila, e lá em profundidades mais altas, maiores, eu tenho tipo uma rocha. Como vocês sabem, a rocha suporta mais carga do que a argila que está aqui na superfície. Então esse tipo de terreno aqui, com certeza eu iria usar uma estaca ou então um tubulão, porque a estaca é um elemento de fundação profunda. Então eu vou colocar minha estaca aqui de tal forma que ela vai colocar a sua base na rocha e na rocha ela irá transmitir os esforços que a estrutura, o prédio, a casa aplicaram nela. Então, não existe melhor nem pior tipo de fundação. Existe a fundação que se adequa melhor ao seu tipo de terreno. E digamos que eu tivesse outro tipo de terreno, que eu tivesse uma rocha aqui, uma pequena camada aqui de argila, de areia, mas se eu cavasse assim, digamos assim, 1 metro, ela fosse totalmente rocha, com certeza eu iria usar uma sapata, porque a rocha está bem na superfície, né? Então, para a escolha da fundação, depende do perfil do seu solo. Se for um solo argiloso, que lá na profundidade mais alta existe rocha, com certeza é estaca. Mas se eu tiver um solo que logo na superfície eu tenho rocha, um solo mais resistente, eu escolho uma fundação superficial. Existe também outra situação que limitam a escolha da fundação. Por exemplo, eu vou construir um prédio lá no interior e a fundação que eu vou escolher é uma estaca. Só que lá no interior não tem empresa que faz estacas. Então, isso é um fator limitante. Eu tenho que escolher uma fundação que eu possa executar, né? Que existam empresas que possam executar ela, ou então eu mesmo posso executar. Entenderam? Então, nossa aula chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal para acompanhar próximos vídeos. Se você teve alguma dúvida relacionada ao vídeo ou queira deixar alguma sugestão, pode comentar abaixo. E obrigado e até a próxima.